O Coliseu de Roma, uma das maiores realizações da antiga civilização, continua sendo uma das maravilhas do mundo. Mas como foi possível construir um anfiteatro tão impressionante no coração de um império que dominava um continente inteiro? Quais segredos estão escondidos por trás de sua construção e funcionamento? Inaugurado no ano 80 d.C. pelo imperador Tito, o Coliseu foi mais do que um simples espaço de entretenimento, foi um símbolo de poder, uma maneira de consolidar a autoridade do império e um espaço para mostrar a grandeza de Roma. Lutas de gladiadores, batalhas navais, combates com animais selvagens, e tudo isso aconteceu na arena do Coliseu, mas por trás de cada espetáculo havia uma engenharia impressionante e uma história fascinante. Se você está pronto para descobrir como os romanos criaram uma das estruturas mais icônicas da história, fique conosco. Vamos mergulhar no mistério do Coliseu. O Coliseu, uma das estruturas mais grandiosas de Roma, foi inaugurado no ano 80 d.C. pelo imperador Tito, após uma década de construção. Seu objetivo original era claro, oferecer um local de entretenimento para as massas da cidade, um espaço onde os romanos pudessem esquecer seus problemas diários e aproveitar os espetáculos espetaculares que refletiam o poder do império. Os primeiros espetáculos foram organizados por Tito para celebrar a inauguração do Coliseu e consistiram em 100 dias consecutivos de jogos, incluindo lutas de gladiadores, batalhas entre animais exóticos e até representações de batalhas navais em miniatura, nas quais a arena era inundada com água para recriar combates no mar. Tudo isso não tinha apenas o objetivo de entreter, mas também um propósito político, reforçar o controle do imperador sobre a população por meio da distração e do espetáculo. Mas o Coliseu não foi apenas um espaço de diversão. Ele também representava o poder e a grandeza do Império Romano, um império que, em seu apogeu, controlava vastos territórios ao redor do mundo conhecido. Nesse sentido, o Coliseu era mais do que um anfiteatro, era uma ferramenta de propaganda, um lembrete constante da glória de Roma. O Coliseu não foi apenas um centro de entretenimento, mas também uma poderosa ferramenta de propaganda para os imperadores romanos. Inaugurado por Tito, filho do imperador Vespasiano, este monumento foi construído no mesmo local onde antes se encontrava o Palácio Dourado de Nero, um símbolo da decadência de seu regime. Ao escolher esse local, Vespasiano enviou uma mensagem clara: o povo romano deveria ter acesso a um espaço público de entretenimento, em vez de um luxo privado reservado apenas para a elite. Assim, o Coliseu se tornou um emblema de um novo começo para Roma, mais voltado para as massas e o bem-estar público do que para a opulência de um único imperador. Os imperadores usaram o Coliseu para consolidar seu poder, oferecendo espetáculos gratuitos que não apenas mantinham a população entretida, mas também reforçavam sua lealdade ao império. Ao fornecer esses eventos em grande escala, os imperadores buscavam conquistar o favor do povo, mostrando sua generosidade e seu controle sobre a cidade. Através dessas práticas, o Coliseu se tornou um símbolo do poder e da glória de Roma, representando não apenas sua grandeza arquitetônica, mas também seu domínio absoluto sobre seus cidadãos e seus territórios. Em essência, o Coliseu foi uma máquina de propaganda projetada para manter a estabilidade social e política do império, lembrando constantemente ao povo a força de Roma e a benevolência de seus governantes. O Coliseu é uma maravilha da engenharia, construída com uma precisão matemática que impressionaria até os arquitetos modernos. Do seu design à execução, cada aspecto do Coliseu foi pensado para oferecer não apenas funcionalidade, mas também beleza e durabilidade. O Coliseu tem cerca de 188 metros de comprimento, 156 metros de largura e 48 metros de altura. Sua estrutura foi projetada com uma proporção ideal de 5:3, o que significa que a relação entre o comprimento e a altura do edifício segue uma fórmula matemática que o torna visualmente harmonioso. A arena do Coliseu, que mede cerca de 280 por 168 pés romanos, foi construída com uma simetria precisa que se estendia por todo o anfiteatro. Cada arco, cada porta, cada coluna foi colocada com uma precisão notável. No total, o Coliseu tinha 80 arcos de entrada, distribuídos de maneira equitativa para permitir o acesso rápido e eficiente de dezenas de milhares de espectadores. Cada um desses arcos tinha um tamanho exato e estava separado por 3 pés romanos, o que contribuía para a estabilidade e a elegância da estrutura.
A importância das medidas precisas não estava apenas na sua estética, mas também na sua funcionalidade. O Coliseu foi projetado para acomodar até 50.000 espectadores de maneira segura, com entradas e saídas que facilitavam a circulação em massa das pessoas. O uso do concreto romano foi fundamental na construção do Coliseu. Esse material inovador permitiu que os romanos criassem uma estrutura sólida, durável e capaz de suportar o peso massivo da construção, ao mesmo tempo em que mantinha um design arejado e espaçoso. Uma das características mais fascinantes do Coliseu é a forma como o seu espaço estava distribuído, não apenas em termos de design arquitetônico, mas também de acordo com as classes sociais dos romanos. Este gigantesco anfiteatro foi projetado para abrigar cerca de 50.000 pessoas, e cada espectador tinha um lugar designado, não apenas por conforto, mas por status social. As primeiras filas, as mais próximas da arena, eram reservadas para a elite romana, senadores, aristocratas e pessoas de grande influência na sociedade. Esses assentos eram os mais confortáveis e decorados de maneira luxuosa, refletindo o poder e o prestígio de quem se sentava ali. Um pouco mais acima, nos assentos intermediários, ficavam os cavaleiros e as classes médias, enquanto os degraus mais altos, os mais afastados da arena, eram reservados para os plebeus, escravos e mulheres, que, de acordo com as normas sociais da época, não podiam participar ativamente dos eventos. O curioso é que o Coliseu foi projetado para manter uma clara separação entre essas classes sociais, o que permitia não apenas uma melhor organização do espaço, mas também uma distinção visual entre os grupos. Isso se refletia nas escadas de mármore e ferro que separavam os diferentes setores e que asseguravam que cada classe social ficasse em seu lugar. Embora os historiadores não tenham total certeza de como essa separação era implementada por completo, a estrutura da arena e das arquibancadas mostrava uma clara diferenciação. O Coliseu não era apenas um lugar de diversão, mas também um reflexo da hierarquia social romana, onde cada espectador ocupava seu lugar de acordo com seu status, tornando o evento uma experiência tanto coletiva quanto profundamente segmentada. Abaixo do Coliseu, há uma parte da estrutura que não é tão visível para os turistas, mas que desempenha um papel crucial no funcionamento do anfiteatro, o hipogeu. O termo hipogeu vem da palavra grega que significa o subterrâneo e descreve uma rede de túneis, corredores e gaiolas que se estendiam sob a arena do Coliseu, em um intrincado labirinto projetado para abrigar gladiadores, animais selvagens e todo o mecanismo logístico necessário para os espetáculos. Esse espaço subterrâneo, que não era acessível ao público, foi uma das maiores inovações da engenharia romana. Ali, prisioneiros de guerra e animais exóticos eram mantidos em condições de isolamento antes de serem liberados na arena. Os gladiadores também esperavam no hipogeu, prontos para sair e lutar no momento exato. Mas não se tratava apenas de gaiolas e quartos escuros. O hipogeu estava cheio de mecanismos, como rampas e guinchos, operados por escravos para elevar os animais e as decorações do palco. Uma das maiores maravilhas do hipogeu é a forma como os romanos integraram a tecnologia para surpreender o público. Com a ajuda de mecanismos como guinchos giratórios e polias, os romanos podiam fazer leões, ursos ou tigres aparecerem subitamente diretamente do subsolo, criando uma atmosfera de suspense e emoção entre os espectadores. Esses mecanismos também eram usados para levantar cenários que representavam batalhas históricas ou mitológicas, adicionando um nível extra de complexidade ao espetáculo. Os detalhes do hipogeu permaneceram em grande parte desconhecidos por séculos, mas graças ao trabalho de arqueólogos como Hans-Jürgen Best, hoje sabemos como as marcas e os entalhes nas paredes eram usados para guiar os trabalhadores no transporte de animais e cenários pelos corredores estreitos. A precisão com que esse espaço subterrâneo foi projetado reflete o nível de organização e sofisticação que os romanos empregaram para manter o controle absoluto sobre os eventos na arena. A construção do Coliseu foi uma empreitada monumental, tanto em escala quanto em logística. Estimativas históricas sugerem que entre 20.000 e 30.000 trabalhadores participaram da construção do anfiteatro, e grande parte deles eram escravos. Para construir tal obra, os romanos não usaram apenas sua engenhosidade e habilidade, mas também uma organização incrivelmente eficiente que lhes permitiu superar os desafios de construir um edifício dessas dimensões em tão pouco tempo. O Coliseu foi construído sobre um terreno pantanoso, o que representava um desafio considerável. Para garantir que a estrutura fosse estável, os engenheiros romanos projetaram fundações de concreto que atingiam até 12 metros de profundidade.
Esse trabalho de fundação, feito com precisão, permitiu que o Coliseu fosse erguido em um terreno que, de outra forma, teria sido instável. Um dos aspectos mais impressionantes da construção foi o transporte dos materiais. As pedras de travertino, um tipo de calcário usado em grande parte da estrutura, foram extraídas das pedreiras próximas a Roma, a cerca de 30 quilômetros de distância. Para mover essas pedras, foi construída uma rede de estradas especiais e foram usados carros puxados por bois. No total, cerca de 240 mil carros carregados de pedras foram transportados, um esforço logístico gigantesco. O material utilizado, o concreto romano, foi essencial na construção. Este material, composto por cal, areia, água e puzzolana, uma pedra vulcânica, permitiu que os romanos construíssem uma estrutura robusta, mas relativamente leve. O uso deste material revolucionário permitiu que criassem uma estrutura massiva com abóbadas e arcos que não apenas suportavam o peso do edifício, mas também criavam um ambiente arejado, essencial para o conforto dos espectadores. O design do Coliseu não se destaca apenas pelo seu tamanho impressionante, mas também pela funcionalidade pensada para o prazer e a segurança dos milhares de espectadores que o visitavam. A estrutura foi concebida para permitir a máxima eficiência tanto no acesso quanto na evacuação do público, o que reflete o planejamento urbano e arquitetônico avançado dos romanos. Uma das características mais notáveis do Coliseu é sua capacidade de abrigar até 50 mil pessoas em suas arquibancadas. O anfiteatro foi projetado com um sistema de entradas e saídas organizadas, permitindo que os espectadores entrassem e saíssem rapidamente, evitando o caos. Cada um dos 80 arcos de entrada estava perfeitamente alinhado, o que permitia que o público se dispersasse de maneira ordenada antes e depois dos espetáculos. Quanto ao interior, o Coliseu estava dividido em vários níveis, com uma organização hierárquica de acordo com a classe social dos espectadores. Os assentos mais próximos da arena eram reservados para a elite romana, enquanto as arquibancadas mais altas eram para as classes mais baixas. Esse design refletia a estrutura social de Roma, onde o acesso aos espetáculos dependia do status social. No entanto, todos os romanos, independentemente de sua classe, podiam desfrutar dos jogos oferecidos, o que fortalecia a unidade social por meio do entretenimento público. O Coliseu não foi projetado apenas para o conforto do público, mas também para a espetacularidade dos eventos. A arena central, onde ocorriam os combates e outros espetáculos, era cercada por um sistema de canais e drenagem que ajudavam a controlar a água da chuva. Além disso, na parte superior do Coliseu, os romanos implementaram um engenhoso sistema de toldos, conhecidos como ovela, que protegiam os espectadores do sol. Os membros da marinha romana eram responsáveis por manusear esses toldos, um trabalho que envolvia erguer enormes lonas para cobrir a arena nos dias quentes, oferecendo um conforto e proteção extras para os milhares de participantes. Com o passar do tempo, o Coliseu, como muitas grandes obras da antiguidade, sofreu os efeitos do declínio do Império Romano, desastres naturais e saques. Durante a Idade Média, o Coliseu caiu em desuso como centro de entretenimento e foi em grande parte abandonado. No entanto, seu valor histórico e cultural nunca passou despercebido, e embora a estrutura tenha sido saqueada por suas pedras, o Coliseu permaneceu como um testemunho silencioso da grandeza romana. Um dos fatores mais determinantes na deterioração do Coliseu foram os terremotos. Ao longo dos séculos, vários terremotos atingiram Roma, danificando gravemente a estrutura. As partes mais afetadas foram a parte superior do Coliseu e as arquibancadas, que desabaram em grande parte devido à falta de manutenção. No entanto, o mais notável é que, apesar desses danos, o Coliseu não desabou completamente. Sua base sólida e a engenhosidade da engenharia romana permitiram que, apesar dos anos e das catástrofes, a estrutura principal permanecesse de pé. Na época medieval e renascentista, o Coliseu foi utilizado como pedreira. As pedras de travertino que uma vez formaram a majestade do anfiteatro foram extraídas e reutilizadas para outros projetos, como a construção de igrejas, palácios e fortificações em Roma. Durante esse período, o Coliseu foi em grande parte despojado de seu esplendor original. Foi somente no século XVIII que começou a ser reconhecida a importância histórica e cultural do Coliseu, e começaram os esforços para conservá-lo. No século XIX, o Papa Bento XIV o declarou um monumento sagrado e iniciou sua restauração.
Ao longo do século XX até os dias atuais, o Coliseu passou por diversos projetos de restauração, a fim de manter sua estrutura e preservá-lo como um símbolo da Roma antiga. Hoje, o Coliseu continua sendo uma das maravilhas mais visitadas do mundo, e embora sofra os efeitos do tempo e da poluição, permanece um emblema da engenharia romana e da resiliência de uma civilização que criou algo tão colossal que, séculos depois, ainda nos deixa sem fôlego. O Coliseu não é apenas uma construção monumental, é um símbolo vivo do poder, da engenharia e da cultura de Roma. Durante séculos, resistiu à passagem do tempo, às tragédias naturais e aos saques, permanecendo de pé como testemunho da grandeza de um império que conquistou o mundo conhecido. Desde as batalhas de gladiadores até as representações de batalhas navais, o Coliseu foi muito mais do que um anfiteatro, foi um reflexo do poder de Roma, de sua capacidade de surpreender e cativar as massas. Mas o Coliseu não fala apenas do passado. Hoje, continua sendo uma fonte de admiração e uma poderosa conexão com a história, um lugar onde milhões de visitantes de todo o mundo vêm prestar homenagem a uma das maiores maravilhas que a humanidade já criou. Se você tiver a oportunidade de caminhar pelos seus corredores, parar diante de seus arcos ou olhar para sua arena, lembre-se de que está diante de um legado que transcendeu o tempo, e que nos convida a imaginar o que foi, o que representou e o que ainda é. Se essa história do Coliseu te surpreendeu, deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever para continuar explorando mais maravilhas da Roma antiga. Que outro monumento ou aspecto de Roma você gostaria de descobrir em profundidade? Compartilhe com a gente.